Toco guitarra há não sei quanto tempo e sou escravo de tutorial. Vamos resolver isso? Vamos? Será que eu consigo fazer você resolver isso agora, numa aula? Eu sei que tem aula que faz milagre. Eu sei que tem aula que faz milagre. Se essa vai fazer milagre ou não, você me fala aí nos comentários se fez ou não, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Por que que isso acontece? Por que que você toca há anos e é escravo de tutorialzinho? Vamos lá. Vamos ver se você é essa pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você toca sem saber o que você tá fazendo? Quando você vai tocar, toco sem saber o que eu tô fazendo, Gu. Beleza. Você toca, você fica inseguro, né? Se alguém trocar de tom. Ah, vamos tocar na igreja, trocou o tom. Lascou. Vou ficar inseguro, vou tremer. Deu ruim. A não ser que tenha um ensaio brabo antes. É isso que acontece? Então ótimo. Tem que concentrar, né? Pra decorar. Quando você vai estudar uma música e tal, você tem que decorar, você tem que memorizar aquelas notas que você tá tocando. É um esforço gigantesco. Às vezes você demora muito tempo para tirar uma música para tocar ela sem nenhuma liberdade, né? Tendo que concentrar a ponto de, se alguém te chamar ou então se acontecer qualquer movimento diferente, você se desconcentra, erra tudo, lascou. Isso te gera até um nervosismo absurdo, né? Ou seja, é um esforço grande para tirar as músicas, é muito tempo gasto, para ser um negócio muito fácil de errar, para ainda tocar mal, porque você tá tocando sem saber o que tá fazendo. É verdade ou não é? E ainda tocar preso, você não consegue nem se divertir, nem se expressar. É isso? É isso? Então ótimo. Por que que eu toquei o dedo na sua ferida aqui? Para que você saia desse vídeo tendo tomado a decisão de mudar isso e de parar de cometer os mesmos erros. Porque se você passa por isso, é porque você está cometendo erros, ok? Cometendo erros no seu estudo, na sua forma de enxergar a música. Vamos falar desses erros? Vamos lá. Erro número 1. Você não está levando a sério a guitarra. Gu, eu levo a sério. Gu, calma lá. Já deu vontade de sair do vídeo? Já deu vontade de sair do vídeo por causa disso? Vou falar de novo. Se quiser sair, pode sair. Você não tá levando a sério de verdade o estudo da guitarra. Gu, mas você não sabe, cara. Às vezes eu chego cansado do trabalho, eu tenho família. E pra tirar as músicas do louvor, eu passo a madrugada tirando. Pois é. Mas isso não é estudar guitarra de verdade, entendeu? O que eu quero dizer? Se você estudar guitarra de verdade, se você levar o seu desenvolvimento a sério, eu não tô falando de levar a sério tirar as musiquinhas do louvor, tô falando de levar a sério o seu desenvolvimento como músico. Se você levar a sério o seu desenvolvimento como músico, o desenvolvimento da sua percepção, o desenvolvimento dos seus conhecimentos relacionados à teoria musical aplicada à guitarra, o que vai acontecer? Você vai chegar em um nível onde tirar as músicas da igreja não vai demandar tanto tempo, porque vai ser só ouvir a música que você tira. Entendeu? O resultado não está necessariamente no esforço, pelo contrário. O cara que toca melhor é aquele que se esforça menos. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Quem se esforça mais? Você que tem que demorar 4 horas para tocar uma música, ou eu que só preciso escutar uma música uma, 2 vezes e nem preciso pegar na guitarra e já saio tocando? Quem está se esforçando mais? Você está se esforçando muito mais. E quem tem um resultado muito melhor? Eu. Eu não tô falando isso pra te magoar, nem pra me engrandecer. Eu tô falando isso pra abrir seus olhos e pra você começar a caminhar por um caminho mais correto. Entendeu? Pro seu bem. Pro bem da sua evolução musical, pro bem da banda e de quem você vai servir com isso. Maioria aqui, galera da igreja. Mas se você não for, fique em paz. Tudo certo. Vamos resolver isso? Então, primeiro de tudo, assume aí agora. Eu assumo, Gu. Eu só pego na guitarra pra tirar as musiquinhas. Eu só pego na guitarra pra ficar fazendo graça. Eu realmente não levo a sério, eu não estudo sério de verdade. Inclusive,
Tem gente que faz aula com professor, o suado dinheiro que tem, dá para um professor particular. E até você que faz esse esforço com o professor, eu digo que você não leva a sério de verdade estudando guitarra. Falo isso olhando nos seus olhos. Sabe por quê? Porque você tá pagando ele e você nem tá vendo o resultado. Você viu o resultado de antes e depois? Seu. Um mês de aula com ele, teve uma diferença? Não teve. Gu, mas é só um mês, né? Às vezes no segundo mês vai ter. Tem gente que tá há 8 meses e não viu a diferença. Às vezes é porque é pouco tempo, às vezes o problema sou eu, né? Às vezes você pensa, não, o problema sou eu. Não é o professor não, o professor é gente boa. Pode ser gente boa. Mas você não tá levando a sério. Você não tá levando a sério. Quem leva a sério? Se ele parar pra pegar na guitarra 10 minutos, esses 10 minutos são focados em algo que ele realmente precisa estudar. É focado em, cara, eu sentei 10 minutos pra estudar, não foi perda de tempo. Eu tô um pouquinho diferente. Eu evoluí em alguma coisa nesses 10 minutos. Isso é levar a sério. Ok. Se você tá pagando o professor, demita-o caso você não esteja vendo o resultado. Ok? Por que eu tô falando isso? Porque várias vezes eu converso com gente chega em mim pedindo minha ajuda e tá fazendo aula com outro professor. Por que tá fazendo aula com outro professor? Sendo que não tá dando resultado. Entendeu? De boa, vamos anotar? Vamos anotar as dicas que você tem que fazer o que eu falar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, entender, assumir e decidir levar a sério. Levar a sério o seu desenvolvimento. Ok? É isso que você precisa fazer. Quando você gasta tempo com um tutorial para aprender um solo, para aprender um lick, para aprender uma música para tocar na igreja, e você aprende a repetir aquilo, presta atenção nessa analogia. É igual eu querer aprender uma língua diferente, aprender inglês, aprender chinês, aí eu aprendo a falar. Só que eu não entendo o que está sendo falado. Adianta eu falar alguma coisa em alguma língua sem entender o que eu tô querendo dizer com aquilo? É igual. É igual. Você tá tocando o negócio, as notas, sem entender o que você tá fazendo. É muito mais difícil. Você tem que entender o significado de cada palavra. Não faz o menor sentido você falar que tá estudando guitarra, estudando uma língua desse jeito. Não faz o menor sentido, e é exatamente isso que você tá fazendo. Você aprende a falar how are you, mas você não chega a se perguntar o que significa how are you. Não, você só quer falar how are you. Porque viu alguém falar how are you, aí você pega, é assim que fala inglês, então eu vou falar how are you. É assim que toca guitarra, então eu vou tocar, mas não entende nada. Aí vai falar pra mim que você tá levando a sério, estudando desse jeito. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, entenda, você precisa aprimorar seu ouvido. E não se aprimora o ouvido assistindo vídeo de dica, não se aprimora o ouvido assistindo aula nenhuma, não se aprimora o ouvido tocando com cifras, não se aprimora o ouvido de forma alguma, a não ser exercitando este ouvido. O primeiro solo que eu tirei de ouvido, eu não sabia escala nenhuma. Isso fez eu tirar esse solo com bastante dificuldade, e era um solo bem fácil, foi bem difícil tirar, e eu ainda tirei um pouco errado, e quando fui tocar na igreja, ainda deu ruim, ainda errei. Era o solo Conquista-me do Deichmann Marx, nunca esqueci. Eu tinha aproximadamente 13 anos de idade, ou 12, por aí. Mas eu tive que tirar de ouvido. Por que eu tive que tirar? Porque eu não achei a tablatura, eu só tocava com tablatura. Eu não tinha um Gupedrico pra me falar, ei, você tá estudando do jeito errado. Não, eu pensava que tava tudo bem usar tablatura. Eu pensava que era assim que as pessoas faziam. Entendeu? E aí quando eu tirei aquele solo de ouvido, eu falei, mano, eu consegui, velho. Sem saber nada, eu consegui. Aquilo me animou. Aquilo fez eu começar a
não aceitar mais não tocar algum solo na igreja que eu tocava, pelo fato de não ter tablatura. Entendeu? E você precisa começar a exercitar seu ouvido, desafiar esse seu ouvido. Anote isso aqui, ó. Você quer ter um estudo produtivo? Não é consumindo aula aleatória que você vai ter um estudo produtivo. Não é. Você precisa de desafios. Você precisa de desafios. Por exemplo, para aprimorar a técnica, a agilidade. O que é um estudo produtivo para aprimorar a agilidade? É algo que é você se desafiar a tocar alguma coisa que você, a princípio, não dá conta. Muito cuidado, se esse desafio for difícil demais, vai gerar frustração e não vai pra frente. Se for fácil demais, com um tutorialzinho, não sei o que, é perda de tempo, ok? Então você precisa desafiar. Mas sem falar de técnica, você precisa de desafios que forçam seu ouvido. Começa a tirar solos aleatórios de ouvido aí, mano. Os 10 primeiros serão bem mais difíceis do que os outros 10. Se você tirar 20, por exemplo, os 10 primeiros são mais difíceis. Ou seja, com o tempo você vai melhorar. Com o tempo que melhora, né, Gu? Não! O tempo só vai passar. Se o tempo melhorasse alguma coisa, as pessoas que tocam há 20 anos, todos que tocam há 20 anos, tocariam excelentemente bem. O tempo não vai fazer nada. A experiência vai. A experiência, estudando do jeito certo, no caminho certo, o tempo por si só não vai. Quanto tempo eu demoro para chegar, para eu sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro? Quanto tempo demora? Pô, demora, sei lá, 14 horas, vamos supor. Não sei quanto tempo demora. Depende. Se você pegar o carro, acelerar e ir no caminho certo, né? Porque se você ficar parado esperando o tempo passar, não vai não. Ok? É óbvio isso, né? Pois é, não é. Não é tão óbvio. Porque se fosse óbvio, você não estaria cometendo esses erros. É ou não é verdade? Desafie o seu ouvido. Você precisa desafiar o seu ouvido. Beleza? Tirar as coisas de ouvido. E agora vai o Hackmaster. Quer dizer, não precisa apagar o desafio. Você precisa de desafios. Você não adianta só desafiar o ouvido. Algo que vai, inclusive, facilitar o desenvolvimento do ouvido. Estudar harmonia. E não é harmonia por harmonia, de qualquer jeito, não. É harmonia aplicada à guitarra. O que é isso, Gu? Estudar harmonia? É teoria musical. É entender o que é uma escala diatônica, o que é uma escala cromática, o que é uma escala pentatônica. É entender os intervalos de cada uma dessas escalas. Entender exatamente o que são intervalos, o que são tríades, o que são arpejos. Entender de teoria musical aplicada. Sabe por quê? Porque quando você começa a entender essas coisas, tudo fica tão mais fácil. É como se você quisesse sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo de avião. Você que entende harmonia, você vai de avião. Você que não entende, você vai de bicicleta. É mais suado, é mais difícil, você se esforça muito mais para chegar muito mais lento. Entende, cara? Entenda, cara. Entenda, por favor, pra gente diminuir a quantidade de guitarrista ruim que temos. Beleza? Você tá falando que eu sou ruim, Gu? Sim, você é ruim. Assuma. Você é ruim. Por enquanto. Por enquanto. Se você se inscrever nesse canal, se você der o like, maratonar meus vídeos, vai melhorar. Se você entrar na comunidade, então, aí esqueça. Aí você é obrigado a melhorar, né? É obrigado. Você se lasca muito se você não melhorar. Eu me lasco se você entrar e não melhorar. Ok? Então, ó, presta atenção. Gu, mas eu tenho pouco tempo para estudar. Exatamente por isso que você não pode ficar perdendo tempo. Se você pega a guitarra para consumir um conteúdo aleatório, o seu pouco tempo que você tem, você tá jogando ele no lixo. Se você fala que vai estudar guitarra, o pouco tempo que você tem para estudar guitarra, você vai tirar música através de tutorial sem entender nada no que você tá fazendo, você tá jogando seu tempo no lixo. Então, se você tem pouco tempo, então você tem que estudar do jeito certo. Se você tirar 10 minutos, fucking 10 minutos por dia, no caminho certo, se desenvolvendo,
Em um mês foram 300 minutos. Vai dar uma diferença absurda. Muito mais do que se você tivesse ficado 300 horas estudando de jeito errado. É óbvio. Então eu vou te dar umas dicas aqui. Vou falar exatamente como você vai fazer para aprimorar seu ouvido e para desenvolver aí um pouco do seu conhecimento de teoria musical. Meio que um cronograma de estudo aí para você estudar sozinho. Caso você queira levar realmente a sério, eu recomendo muito que você junte-se a nós da comunidade e eu vou montar seu cronograma, vou fazer a sua avaliação, vou ver exatamente como você está tocando, vou ver exatamente qual nível que está a sua técnica, qual nível que está seu ouvido, qual nível que está tudo. E feito isso, eu vou montar o cronograma certinho para você estudar dentro dos cursos lá, onde já tá os desafios lá, onde a cada desafio eu vou te avaliar também. Vou falar se tá aprovado, pode avançar, pode ir pro próximo desafio, eu vou te falar tá reprovado. Mas para você que não pode entrar na comunidade, ou que tenta entrar e não deu conta e tudo mais, ou que não tem condições, ou qualquer coisa do tipo, vou te passar aqui como aprimorar essas duas coisas que são as mais importantes para você parar de tocar preso e ser dependente de tutorial. Ouvido e harmonia. Vamos lá, vou te passar aqui a ordem para você estudar harmonia. Entenda como funciona a escala cromática. Ok? Assistiu uma aula de escala cromática e entendeu? Não pense em assistir outro conteúdo, o próximo aqui que eu vou anotar. Não. Você precisa se desafiar na escala cromática. Você precisa usar a escala cromática. Você precisa, no mínimo, decorar as notas no braço com o uso da escala cromática, talvez. Você precisa usar, você precisa se desafiar. Consumir aulas, consumir conteúdo não vai te fazer chegar em lugar nenhum. Ok? Porque são 3 níveis de aprendizado. Uma coisa é você entender alguma coisa. Se você assistir uma aula boa sobre um assunto, você entendeu. Mas isso não é suficiente para você ir para o próximo assunto. Entendeu? Falta aprender. Como aprende? Fazendo tarefa. Usando aquilo na prática. Aprendeu? Pode ir para o próximo assunto? Idealmente não. Se você realmente leva a sério, agora é hora de dominar o assunto. Como é que domina? Ou você se propõe a ensinar isso para alguém bem burro. Se você conseguir ensinar aquilo que você aprendeu para alguém bem burro, você domina isso. Ou se você se desafiar mesmo na parada. Tipo, você tem as tarefinhas para aplicar aquilo. E aí você tem tarefas bem difíceis para aplicar aquilo. Aí você domina, entendeu? Dominou o assunto, aí você pode estudar enarmonia ou escala diatônica. Lembrando que você precisa colocar isso em prática. Então você vai assistir uma boa aula de escala diatônica, vai usar isso, aplicar isso na prática. Escala diatônica mesmo, você já dá para improvisar um monte de coisa, já dá para tirar solo de ouvido só com escala diatônica. Ela no braço inteiro, mastigar ela ali. Aí, legal, aprendi a escala diatônica. Agora tá na hora de dominar a escala diatônica. Ô, meu brother, só com essas duas coisas aqui você já é outro cara, velho. Outro cara, outro cara. Aí você pega, imagina você faz isso. Com enarmonia. Aí você pega e você faz isso também. Com intervalos. Pode ir nessa ordem. Pode ir nessa ordem aqui. Aí você pega e você faz isso com... Tentando lembrar do curso meu de harmonia lá pra galera da comunidade, o HC. Depois de intervalos a gente tem o quê? Acho que é pentatônica, não lembro exatamente. Escala pentatônica. Aí vai pra formação de acordes. Meu brother, sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir um trem e você vai entender o que o cara fez. Caramba, entendi aquilo ali. Olha esse som de sétima maior nessa música. Que lindo que ficou. Trocou o tom. Só com isso aqui, mano. Não precisa estudar muita coisa não, só isso. Só que é bem estudado, ok? É estudado com seriedade.
Só isso aqui, ó. Já resolveu o problema de ficar inseguro na hora de trocar de tom. Resolveu. Qualquer solo que você for tocar, você trocou de tom. Ou, quanta gente tem que tocar 20 anos e não sabe? Se eu tocar isso aqui, se eu perguntar que nota é essa, a pessoa vai ter que contar. Sol, sustenido, lá. Vai falar pra mim que você leva a sério? Até hoje não decorou? Pelo amor de Deus, cara. Me ajuda. Entra na comunidade logo pra resolver esse trem de uma vez. Ou então tome decisões, coloque na sua agenda, seja disciplinado para dominar pelo menos esse básico do básico. Isso aqui é coisa básica, básica. Saber as notas no braço é básico. Saber os intervalos no braço é básico. Como melhorar o ouvido? Entenda que o ouvido a gente tem dois. Verdade, Gu? Eu tenho direito e esquerdo. Não. Você tem o ouvido o melódico. Na verdade não é ouvido, né? É percepção. Porque ouvir, todo mundo ouve. Quando você ouve uma banda, uma pessoa que nunca estudou música na vida, um índio, que nunca viu a guitarra na vida, ele vai ouvir. Ele vai ouvir guitarra, ele vai ouvir contrabaixo, ele vai ouvir teclado, ele vai ouvir bateria. Ele vai ouvir todas as notas de todos os acordes. Ele vai ouvir. Então, ouvido, todo mundo que não é surdo tem um bom ouvido. Então, por isso que a questão não é trabalhar o ouvido, é trabalhar a percepção. Porque o negócio não é ouvir as notas, é perceber as notas. É perceber que nota que é. É perceber que instrumento que está fazendo aquilo. É perceber que intervalo que é. Ok? Então, por isso a gente troca a palavra ouvido, ao invés de, eu sou bom de ouvido, meu ouvido é bom, meu ouvido é ruim. Não, é percepção. E existe a percepção melódica e a percepção harmônica. Tire solos de ouvido para aprimorar a sua percepção melódica. Se você souber esse básico do básico de harmonia, ajuda. Vai ser mais fácil do que se não souber. Componha solos, improvise solos solfejando. Meu improviso é ruim, Gu. Quando eu vou tocar as notas improvisadamente, é meio que na sorte. Tem vezes que fica bom, tem vezes que fica ruim, eu nunca sei o que vai sair. Por quê? Porque te falta percepção. Pode estudar 1 milhão de escalas, Se não tiver percepção, não adianta não. Essas duas coisas aqui tem que andar juntas. Tá bom? E percepção harmônica, percepção relacionada aos acordes. Campo harmônico. Pô, como é que eu não coloquei campo harmônico aqui? Tenta seguir nessa ordem, tá? Por exemplo, é impossível dominar de verdade campo harmônico sem ter dominado antes os intervalos, formação de acordes, escala diatônica. Ok? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Espero de coração. É um tipo de vídeo que eu acredito que não vai dar muita view e tal. A galera geralmente não gosta, né? De ouvir verdades, né? Não é todo mundo que tá afim de fato se desenvolver. Vídeos que eu colocar com tablatura dá muito mais sucesso do que um vídeo como esse. Então, se isso aqui te gerou valor, use isso para mudar a sua vida. E dá o like e faz um comentário. Tá bom? E se você quiser tomar a decisão de resolver de verdade, de uma vez por todas essas paradas, chegar no nível profissional nessa guitarra, levar a sério de verdade, entra na comunidade. Tenta sua vaga na comunidade. A gente vai trocar ideia. E vamos trilhar exatamente o caminho pra você sair dessa estagnação. Tamo junto, é só o começo.